Bom, muito obrigada por estar aqui presente, né? Conversando aí com vocês sobre brand. Também vou ficar em pé, acho que é melhor. Na realidade, o Bradesco é uma marca, é um banco, enfim, conhecido, né, no Brasil inteiro, diferente um pouco da BASF, que é uma indústria química, e que, então, acho que vai dar um bom contraponto aqui para a gente falar da dificuldade que a gente tem na comunicação de fazer uma comunicação para uma indústria química e que já tem, né, na memória das pessoas como algo perigoso. Eu vou falar um pouquinho, então, da nossa história do branding e ficamos muito felizes de estar, né, ranqueado aí no Reputation Index. É a primeira vez que a BASF ela aparece num ranking de reputação globalmente falando. Então, lembrando um pouco as palavras do Daniel no início, o que se faz aqui no Brasil, a gente também se exporta. Então, a gente está bastante feliz de estar aí no meio de grandes marcas brasileiras e internacionais também. Não só aço e pipelines, porque a indústria química é exatamente isso aqui, né? É um monte de é um complexo com várias tubulações e pode passar o próximo, laboratórios, porque nós desenvolvemos pesquisas, produtos, as pessoas ficam mais, elas comem melhor, elas vivem melhor, elas ficam mais bonitas, porque existem química em tudo, né? Só que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Pode passar o próximo. E não queremos ser conhecido como Vita. Por quê? Já faz, basicamente, 17 anos que a BASF vendeu esse negócio globalmente, porque era o único negócio que chegava na mão do povo, né? Que é a famosa fita. Talvez gerações Y aqui não lembra, mas nós usamos muito as fitas da BASF. Pois é. Mas as pesquisas ainda apontam muito o awareness da marca com a questão da fita. Mas nós não temos mais esse negócio, a BASF vendeu há 17 anos, e isso ainda aparece muito nas nossas pesquisas. Eu vou apontar para vocês. Por favor, o próximo. A BASF é The Chemical Company, a maior indústria química do mundo. 143 anos esse ano e 100 anos de Brasil ano que vem. Então, ou seja, é uma empresa centenária, com muita história para contar, né? E ela, em 2004, nós já... na história da BASF, ela sempre se preocupou muito com a marca, né? Ou seja, como passar essa imagem de uma empresa inovadora, que faz soluções inteligentes, ao mesmo tempo um pouco low profile, porque a indústria química é perigosa, as pessoas associam sempre com poluição, com risco. Então, sempre era coisa, vai, mas volta, e aquela coisa, né? Então, chegou lá em 2004... dentro de vários estudos que foram feitos, né, no mundo, e eu coloco, quando eu falo mundo, o Brasil está sempre incluído nessa história. Então, a BASF percebeu o seguinte: temos que assumir o que somos e para que viemos nesse mundo. Ou seja, somos a indústria química. Então, por meio de várias pesquisas que nós fizemos, eu não vou entrar em detalhe do branding, de como surgiu o The Chemical Company, os quadrados, mas basicamente foi o orgulho de ser o que somos, uma empresa centenária no mundo, e assumir, de fato, a química. Porque, geralmente, as indústrias químicas elas têm muito desafio com relação a essa comunicação e a questão da reputação também, quando o Daniel mostra aquela questão da imagem corporativa, não da credibilidade, que a gente vai entender um pouquinho aqui como é que funciona isso, no caso da BASF. E o quadrado, o pequeno e o grande, é justamente a questão de falar sobre solução, problema, o yin, o yang. Então, ou seja, o cliente, né? E a BASF, ou seja, o Bradesco, que é um grande parceiro da BASF no Brasil, né? Temos um ótimo relacionamento. Então, temos essa a pegada então, que a BASF quis mostrar, associando então, os dois quadrados com o The Chemical Company. Por gentileza, o próximo. E a BASF é, então, uma empresa, né, com mais de 100 mil colaboradores ao redor do mundo, 8 mil produtos químicos da mais diversas fontes, ou seja, especialidades para segmento de mercado. Nós somos de A a Z. Nós produzimos, por exemplo, a Suvinil, né, que é o único produto que nós produzimos para consumidor final e é feito aqui no Brasil. A Suvinil faz 50 anos o ano que vem, né, de marca, de empresa, e é uma marca muito bem, de empresa, desculpa, 50 anos de negócio e de marca, a marca Suvinil, né, e pertence à BASF há 50 anos. Ou seja, a Suvinil é a única marca que vai para o consumidor final, feita aqui no Brasil. Essa experiência ela só acontece aqui. E ela é exportada hoje para a Alemanha, para os países da Europa, e agora também está indo para a China
e África. Então, ou seja, uma experiência brasileira. E na América do Sul, nós somos, então, uma empresa muito bem sucedida, ou seja, com aproximadamente 2,2 bilhões de euros de vendas, e fazemos parte, aí temos ao redor de 5 mil colaboradores, sendo a maior parte aqui concentrada no Brasil. Pode passar o próximo, por gentileza. Bom, falando de reputação, então, lá atrás, já há muito tempo, desde a época de 2000, isso já vem vindo, mas no Brasil, nós começamos a fazer um trabalho muito forte junto com a Alemanha, né, na Europa, e algumas bases, né, e a gente sempre trabalha com pesquisa, porque é muito importante, a pesquisa nos dá, ela muitas vezes ajuda a gente, na maioria das vezes, para verificar onde nós estamos, tipo um barômetro mesmo. No nosso caso, é muito importante isso para poder trabalhar a questão de percepção, de imagem, para onde a gente ia. Então, nós fizemos algumas pesquisas e trouxemos fontes diversas, por exemplo, fontes da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, mostrando um pouco como que é essa percepção do público em relação à indústria química. Fontes da BASF, então a gente faz pesquisa a cada 2, 3 anos, dependendo do momento que nós estamos, mas é muito comum dentro do grupo BASF. E na Europa. Então, pode passar o próximo, eu tenho que correr um pouco porque o tempo está escasso. Mas, na realidade, é o seguinte, todas as pesquisas, elas apontam o seguinte, quando você pergunta a indústria mais inovadora, aparece a tecnologia. Outras indústrias, e a química sempre é a última, ela não é lembrada como indústria inovadora. E lembrando que a química é a que proporciona inovação, inclusive para a indústria de tecnologia. Então, ou seja, não há nenhum conhecimento absoluto. Pode passar o próximo. E quando você fala da mais perigosa, a química vem em primeiro lugar. Isso acontece, é natural. Então, a gente só fez a pesquisa para comprovar. Olha, está aqui, acontece, a gente tem que mostrar para o board que a coisa está feia e que a gente precisa comunicar. Então, pode passar o próximo, por gentileza. E aí, nós começamos a trabalhar o seguinte, olha, precisamos ressignificar o que não está dando significado corretamente para as pessoas. E aí, nós trabalhamos com vários pontos, ou seja, desde honestidade, alto padrão de qualidade. As pesquisas trouxeram um pouco o que os clientes, formadores de opinião, eles gostariam de ter da BASF, da indústria química. Então, nós buscamos aqui alguns pontos de diferenciação. Infelizmente, eu não posso colocar os outros pontos, porque são concorrentes, e aí eu não sou permitida a mostrar, mas a BASF é aquele azulzinho. Então, ou seja, nós, a partir de olhar para os nossos grandes concorrentes, nós fomos, então, olha, temos muita oportunidade de alavancar o quê? O brand awareness e também toda a parte de experiência. Pode passar o próximo. Eu vou explicar um pouco isso, que é exatamente isso aqui. Em cima é onde a comunicação trabalha fortemente, ou seja, campanhas, o awareness, a familiaridade, o conhecimento. A parte de baixo, impressão, experiência, credibilidade, é basicamente o que o Daniel mostrou de uma outra maneira. E é dessa forma que a gente vem construindo toda a parte do branding da BASF, para que as pessoas, de fato, conheçam o que é a química. Qual é o benefício da química? Independente até da BASF, tá? Pode passar o próximo, por gentileza. Então, aqui é o nosso grande ponto de partida, ou seja, o que a gente promete, o que a gente entrega. Então, nós temos aqui os stakeholders, né, são conduzidos pelo funil, que a gente chama de funil, que, na realidade, ele é mesmo, você alavanca uma comunicação, então, por meio de ações de PR, de marketing, e depois você tem toda uma cadeia de valor de relacionamento, que é onde você, de fato, constrói a sua reputação. Então, uma coisa, ela está correlacionada à outra. Não adianta eu ter somente a parte de baixo se eu não comunico efetivamente a parte de cima. E não adianta eu comunicar a parte de cima se eu não faço relacionamento forte e eu não tenho toda uma governança corporativa para gerar credibilidade e fazer com que o meu stakeholder entenda de fato para que a gente existe, né? Pode passar. E aqui, então, o que acontece? A gente teve que fazer um trabalho muito grande dentro da BASF, que é não perder a tradição, trabalhar com o futuro e trabalhar a marca com foco de perenidade, porque a química, ela é uma atividade que ela, por si, tem que ser sustentável. Ela é questionada, né, as atividades químicas por grupos de pressão. Então, você precisa constantemente estar trabalhando fortemente essa questão de produtos renováveis, de novas tecnologias. Então, é um desafio enorme nesse sentido, né? Então, a gente não pode perder a parte de cima, que é a história, a visão, os valores que o Marcelo aqui mostrou muito bem da parte do Bradesco, que é muito forte dentro da BASF também. O profissionalismo, o pioneirismo, a confiança e a honestidade, porque são essas coisas que vão fazer com que a marca se diferencie dos concorrentes, né?
e ela possa buscar exatamente qual é o seu o UVP da marca, né? Então, a gente está falando de comportamento e de atitudes. E para poder gerar toda a parte de, ou seja, que nós somos de Chemical Company, esse D está maiúsculo de propósito, porque nós não somos a empresa química, nós somos a empresa química, é diferente, né? Pode passar. Mas nós não somos arrogantes, tá? Mas a gente precisa dar um impulso. E aí, o ponto é dar esse significado, mostrar o seguinte, pioneirismo, profissionalismo e apaixonante, ou seja, as pessoas têm que gostar de ter relacionamento com a gente. Como ele falou, né? A reputação, a gente tem que abrir a porta, as pessoas têm que curtir, é como um namoro, né? Então, a gente tem muito isso forte dentro da nossa marca, né? É difícil, porque a química ela é árida. Você vende, né, não vai vender um catalisador, né? Ele faz bem, mas puta, é um catalisador, é um químico industrial. O que você está falando? Não é uma coisa sexy, um cartão Bradesco que você tira da bolsa, né? Não é um sapato, um vestido. Então, assim, é difícil, mas é gostoso, porque é justamente por isso. E aí você tem os tópicos, que é a inovação, muito importante, mostrar que a indústria química inova para que outras indústrias possam ter coisas bonitas, fazer coisas bonitas para os consumidores. Sustentabilidade não é a palavra da moda, porque a base trabalha muito forte com sustentabilidade desde os primórdios, ou seja, desenvolvendo tecnologias sustentáveis, responsáveis. Nós não utilizamos dentro da nossa empresa a palavra verde, porque verde é muito... acaba sendo passando uma imagem de que você não transforma, porque a química, ela transforma, ela tira da natureza, ela transforma com responsabilidade. Isso é muito importante, né? E parceria. Pode passar o próximo. E aqui, então, nós temos, né? Esse era um ponto muito importante dentro do nosso trabalho, dentro do caminho da mudança, né? Trabalhamos muito forte, fomos uma empresa alemã, muito bem posicionada, muito planejada. Então, estamos lá, indústria química, geramos riqueza, temos soluções, parcerias, responsável, tudo ali, no nível do posicionamento que você escreve, você publica e você fala. Muito bom, muito bom. Só que não é assim que funciona na prática. Na prática, a dinâmica ela é invertida. O próximo, por gentileza. É exatamente o contrário. Então, a gente tem que trabalhar aqui em cima, é o nível da recepção, ou seja, a reputação é algo que se percebe, que sente. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando, olha, eu tenho uma boa reputação, a gente está lá no ranking. Não é assim, né? Posso falar isso, é muito bacana, mas quando você vai se relacionar, é que você vai, de fato, ter a sua experiência. Então, quando a gente mostra lá o nosso processo do brand e gerar credibilidade, ele tem que bater com exatamente essa forma como a gente vai para o mercado se posicionar. Então, a gente chama isso de nível de recepção, que é como eu me relaciono com toda a cadeia, né, desde colaborador até comunidades, vizinhos. Eu tenho que passar o que significa meu campo de atividade, o que é ser competente, o que é ser sustentável, tenho que tangibilizar, o que é ser inovador, o que é ser apaixonante, né? O que é gerar empatia, para que eu possa gerar parcerias, gerar soluções inteligentes, soluções que ajudem o meu cliente a ser melhor sucedido, gerar riqueza, porque sem riqueza, sem lucro, nós não conseguimos fazer a bola, né, o mundo virar, e somos a indústria química. Então, é o contrário. Então, e a imagem ela está justamente arregada aqui, nesse ponto. E aqui é o nosso campo de atuação da comunicação integrada. É tudo onde nós, na comunicação, somos responsáveis por entregar. Então, nós temos o campo do Value Proposition, que permeia todas as atividades de comunicação, desde lobbying até evento. Então, é onde a gente vai tirar a diferenciação e a atratividade desse branding, né? Para que eu possa, em cima, trabalhar toda a parte de reputação e imagem corporativa da empresa. Eu não vou ler, mas essa apresentação está disponível, quem quiser depois, por favor. Basicamente, e aí nós temos, a partir da comunicação integrada, eu tenho todo um campo de promessa, pode soltar o resto, não tem problema, já vai caindo tudo. E aí eu tenho aqui 3 grandes clusters, mais um, que são exatamente... a base está conectada para entregar soluções inteligentes dentro de competências, benefícios e personalidade. Então, ou seja, é todo o nosso trabalho permeando para que a gente termine, ou seja, termine não, mas aqui seria o fim, mas é o começo de como a marca se posiciona e como ela alavanca os negócios dentro da organização, apoiando todas as outras áreas de negócio para que a gente tenha uma única voz dentro da organização em termos de promessa de valor de marca. É isso, gente. Muito obrigada.